Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então, a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura do livro Fim dos Tempos, de Maria Valtorta. Capítulo 38. Humanidade. Uma fase fugaz da vida. 22 de setembro de 1943. Jesus diz: as tempestades que perturbam um lago não diminuem de uma vez. Acima de tudo, ao diminuir, não devolvem às águas o seu aspecto anterior. A nebulosidade permanece por um tempo, estragando a cor e a clareza das águas. E somente quando as ondas têm totalmente acalmado, mesmo no fundo, a água clareia e fica azul e serena como o céu. O mesmo vale quando o ódio cai com o seu vento infernal sobre o coração. Leva tempo para a alma ser limpa de seu veneno anticristão. Veja bem, Maria, eu entendo que, como resultado de certos agentes dolorosos, é humano que o ódio apareça. Mas você não é apenas humana. Na verdade, a humanidade é apenas uma fase passageira de suas vidas. Enquanto o que não experimenta falta é o sobre-humano, pois você existe desde o momento em que é criado pelo Pai, e sempre existirá, na luz ou na escuridão, dependendo de seu comportamento na Terra, não apenas até o fim do mundo, mas por uma eternidade sem fim. Terra, a longa 10 e 10 vezes vida milenar da Terra, cristã, e as 7 vezes a vida milenar da Terra, planeta criado pelo Pai. O que é isso, no meu tempo? Um mero piscar de olhos na eternidade. Capítulo 39. Um lembrete sobre o Espírito. 16 de outubro de 1943. Jesus diz: tudo que você possui na terra é algo que morre com a carne. Você não pode levar nada para a próxima vida, mas o Espírito permanece. Na verdade, o Espírito vai antes de você. É o Espírito que aparece diante do juiz e recebe a primeira sentença. É o Espírito que vai despertar a carne na hora do último juízo e vivificá-la para ouvir o decreto que os fará felizes juntos ou amaldiçoados juntos. A carne experimentará séculos ou momentos de morte antes da sua ressurreição, mas o espírito experimenta apenas uma morte, e a partir dela não se levanta novamente. Capítulo 40. Graça ou a besta. 21 de outubro de 1943. Jesus diz: no primeiro mandamento, eu, Deus, me imponho ao teu amor reverente, com toda a solenidade digna da minha natureza em relação ao teu nada. Eu sou o Senhor teu Deus. Muitas vezes vocês se esquecem disso. Terráqueos, que se consideram deuses, e se vocês não têm dentro de vocês um espírito vivificado pela graça,
Nada mais são do que pó e podridão. Animais que unem a sensualidade à astúcia da inteligência possuída pela besta, que faz você fazer coisas bestiais, piores do que bestiais, demoníacas. Capítulo 41. Agarre-se à cruz, ou torne-se demônio. Nesse trecho, Jesus está se dirigindo à Itália da Segunda Guerra Mundial, com palavras que se aplicam muito bem aos nossos países aqui e agora. 23 de outubro de 1943. Jesus diz: Onde estão seus amigos, ó terra que não queria Deus como amigo? Quem trai será traído, e é inútil e prejudicial dizer agora: Fulano foram os traidores. Todos vocês traíram. Traíram Deus, seu Pai, traíram sua palavra, traíram suas consciências. Vocês são tantos Judas. Por alguns centavos e por algumas falsas promessas, você vendeu os que estão próximos e os que estão longe, esperando que a sua traição valeria a pena. Mas o que sairia disso, exceto veneno? Você se alegrou com a ruína dos outros. Por quê? Porque foi uma vantagem para você? Não, isso o torna duplamente culpado. Você adorou o bezerro que pensava ser ouro, mas era apenas pó de ouro. Você serviu aos precursores da besta. A besta está dando a você os frutos de seu reino sombrio: morte, ruína, miséria, fome, vergonha, escravidão, colapso da fé, da liberdade e da honra. E se você não se apegar à cruz, seu última salvação, você chegará ao ponto de imitar feras furiosas de fome e raiva. Vocês vão se despedaçar e pensar que podem se amputar matando os servos de Deus. Mas vocês simplesmente destruirão o bem que ainda brota em seu meio e se tornarão hienas com aparência humana, demônios em aparência humana. Você não consegue ouvir em sua consciência a voz de Deus chamando alto? Você não a ouve trovejando no céu chamando você mais uma vez para salvá-lo? Não, você não quer. E a coisa ruim neste mal é que nem mesmo aqueles quem deveria estar acostumado a ouvi-lo e reconhecê-lo pelo ouvir mais, pode ouvir mais. Eles usam roupas consagradas e têm corações desconsagrados. Eles são surdos. E se não podem ouvir, como podem fazer os outros ouvirem? Cuidado, estou dizendo de novo. Considerem os sinais. Vocês que leem os livros de Deus e vocês, os simples fiéis. Os sinais são terríveis. Afaste-se com a cruz. Traga as cruzes a minhas efícias. Expulse Satanás por meio de Cristo, o vencedor. Tenha fé. Tenha fé. Você está morrendo por falta de fé. Eu gostaria que você abençoasse todas as regiões, todas as províncias, todas as cidades comigo, Redentor. Nada de festas. Não há tempo para isso. Tenham adorações reais e puras bênçãos para se libertar daquele, transformando você e seus governantes atuais e antigos em endemoniados. Capítulo 42. Julgamento sobre os poderosos. Neste texto, Jesus fala ao poderoso por 1 hora. 28 de outubro de 1943. Jesus diz: A verdade, posse da terra, não será dada, a verdadeira posse da terra não será dada aos violentos, aos assassinos, aos corruptores, aos traidores, aos pervertidos. Ela pertencerá àqueles que vivem de acordo com a minha lei. Você pode ser capaz de tirá-los deste terreno um dia antes de pôr
do sol chegar. Mas no dia terrível e escaldante da minha vinda, eles comigo julgarão você. Você que agora pensa que todo veredicto ilícito é lícito para você. Ai de vós, então, a terrível majestade de Cristo, o juiz, sacudirá os mundos com um choque muito maior do que aquele que abriu os túmulos e rasgou o céu, o véu do templo, na hora da minha morte. Ai de vós, quando atrás de mim vedes todos aqueles a quem você matou e torturou, e cujas dores se lembrarão, quando eu o julgar por toda a eternidade. Capítulo 43. Mais sobre o período de paz. No texto original, pouco antes de começar o trecho a seguir, Jesus se dirige àqueles entre os sacerdotes que são covardes demais para se opor aos poderosos, abusadores e que são, portanto, responsáveis pela morte espirituais de muitas ovelhas. O trecho começa com Jesus falando àqueles sacerdotes indignos sobre as ovelhas e prossegue para o período de paz, que em outros lugares é dito ser curto, apenas uma trégua. Termina com o discurso de Jesus às suas amadas almas boas. 28 de outubro de 1943. Jesus diz: Agora eu te digo, eis que eu mesmo me tornarei seu pastor. Eu virei para reunir minhas ovelhas. Eu as reunirei em minhas pastagens, longe da névoa dos ensinamentos sem sentido e prejudiciais que causam as febres mortais do espírito. Vou separar as minhas ovelhas. Na verdade, elas vão se separar dos cabritinhos e dos carneiros, porque vão ouvir a voz que os ama. Não vão ouvir mais como agora, pelos meus servos. Vai jorrar como um rio da vida, da boca da palavra, que volta para tomar posse do seu reino. Eu reunirei com compaixão as minhas ovelhas, mesmo aquelas a quem a sua negligência arruinou. Longe, longe do meu rebanho, os lobos em pele de ovelha, fora os pastores preguiçosos, fora aqueles que buscam riquezas e prazer. Quem me segue deve amar o que é puro e honesto. Quem me segue deve ter caridade para com os irmãos e irmãs, e não engordar deixando para com outros a ninharia de grama suja pisoteada e agora enevoada por parcelas humanas. E isso vale também para aqueles em congregações leigas que aspiram apenas às posições que despertam a sua vanglória. Abaixo com orgulho, se quiseres ser meus cordeiros, abaixo com dureza de coração. Eles são os chifres afiados com o qual você fere e repele os mansos e oprime os fracos. Quando eu tiver purificado o rebanho do que é enganoso e impuro, em meu período como rei da paz, ensinarei aqueles que permanecerem para a última instrução. Eles me conhecerão como agora, apenas os eleitos me conhecem. Não haverá 12, mas 12.000 vezes 12, 12.000 criaturas chamadas para conhecer o Rei. Heresias e guerras desaparecerão, luz e paz serão o sol da terra. Elas se alimentarão da semente viva da minha palavra e não mais morrerão de fome espiritual. Eles me adorarão em espírito e verdade. Quando ocorrer a última revolta de Satanás contra Deus, os últimos Judas não faltarão entre os chamados a conhecer o Rei. O ouro da cidade eterna deve ser refinado por 3 ações purificadoras para poder se tornar um incensário diante do trono do Cordeiro glorioso. E essa será a última ação purificadora. Os fiéis permanecerão fiéis e saberão que eu estou com eles e que eles são o meu povo eterno. Mesmo assim, de agora em diante, ó meus amados, e vossa alma minha, que me ama e a quem eu amo, quero que todos vocês saibam que antes mesmo de eu vir para reunir o meu rebanho, para levá-lo às pastagens eternas do céu, vós sois meus cordeirinhos muito amados. Faz entrar no meu reino antes dos outros, porque sois o meu rebanho, e eu sou o Senhor vosso Deus, vosso pastor,
que se deleita entre vós e vos chama à sua morada para viver convosco na paz reservada para aqueles que são fiéis a Cristo. Capítulo 44. Os sinais da segunda vinda. Ainda mais sobre o curto período de paz. Na passagem seguinte, é bom ter em mente que um dia para o Senhor não é necessariamente um dia terreno de 24 horas. Da mesma forma que uma véspera para ele poderia demorar um bom tempo antes um determinado dia. 29 de outubro de 1943. Jesus diz: Quando coloco na boca de Sofonias que tudo tirarei da terra, estou fazendo com que ele profetize o que acontecerá na véspera da última vez. Anunciei, então, a mesma coisa quando falei sobre a destruição do mundo, velado por trás da descrição da ruína do templo e de Jerusalém. Mais tarde, o amado profetizou novamente em seu Apocalipse. As vozes se sucedem. Na verdade, posso dizer que, como em um edifício sagrado, erguido para testemunhar a glória do Senhor, as vozes sobem do pináculo em pináculo, de profeta em profeta anterior a Cristo, até o ponto mais alto em que a palavra fala durante a sua vida humana. E então eles descem de pináculo em pináculo ao longo dos séculos, falando por meio dos profetas depois de Cristo. É como um concerto que canta os louvores, a vontade e as glórias do Senhor, e que durará até o fim. Então as trombetas dos anjos recolherão os mortos dos túmulos e os mortos do espírito, os vivos da terra e os viventes do céu. Todos se prostrarão diante da glória visível do Senhor e ouvirão as palavras da palavra de Deus, aquela palavra que incontáveis rejeitaram ou negligenciaram, desobedeceram, zombaram, pontuaram, aquela palavra que veio, luz no mundo, e quem o mundo não quis acolher, preferindo as trevas. Eu sou o cume do edifício de Deus. Não pode haver palavras mais elevadas e verdadeiras do que as minhas. Mas o meu espírito está na boca das palavras menores, porque tudo testificando o que é de Deus é uma palavra inspirada por Deus. A fome e as mortes devido a epidemias serão um dos sinais precursores da minha segunda vinda. Esses castigos destinados a puni-los e chamá-los de volta a Deus realizarão com seu poder angustiante uma das separações entre os filhos de Deus e os filhos de Satanás. A fome surgirá da pilhagem e das guerras malditas, decretada sem a justificativa da independência nacional, decretada apenas pela selvageria do poder e o orgulho dos demônios em forma humana. A fome surgirá da paralisação, pela vontade de Deus, das leis cósmicas. Frio será amargo e prolongado, o calor será escaldante e não moderado pela chuva. As estações serão invertidas, e você terá seca nas estações chuvosas, e chuva quando as safras estiverem amadurecendo. Plantas e árvores serão enganadas por calor inesperado ou frio incomum. As plantas florescerão fora da estação, e as árvores, depois de já produzirem, se cobrirão de flores novas e inúteis que as exaurirão inutilmente. Porque toda intemperança é prejudicial e leva à morte. Lembre-se que a fome das pessoas aumentará cruelmente esta raça altiva hostil a Deus. Os animais sem feno e forragem, grãos e sementes morrerão de fome, e para acalmar a fome das pessoas serão destruídos, sem tempo para procriar. Aves do ar e peixes das águas, rebanhos e rebanhos, serão atacados por todos os lados para dar às vossas barrigas o alimento que a terra escassante produzirá para vós. Mortes causadas por guerras e flagelos, terremotos e fortes tempestades vão apressar tanto os bons quanto os maus para o além. O bom para sua punição. Na medida em que, uma vez privado do melhor, você ficará cada vez pior.
os maus para o seu próprio castigo, na medida em que necessário, antes da hora esperada, inferno para sua morada. A vítima preparada pelo Senhor para purificar o altar da terra profanada pelos pecados da idolatria, luxúria, ódio, orgulho, és tu, pessoas que perecerão aos milhares e dezenas de milhares, cortadas pela foice afiada dos raios divinos. Como a grama cortada em um campo em abril, vocês cairão em cima dos outros, flores sagradas misturadas a flores venenosas, os delicados caules misturados aos espinhosos errantes. As mãos dos meus anjos escolherão os abençoados e os separarão dos condenados, trazendo os abençoados para o céu e deixando os condenados nas forquilhas dos demônios para pastar no inferno. Ser reis ou mendigos, eruditos ou ignorantes, jovens ou velhos, guerreiros ou sacerdotes, não fará diferença. Não será nenhum baluarte contra a morte. Haverá um castigo e um castigo terrível. Os olhos de Deus escolherão os destinados tirando a luz, para que não tenham mais que sofrer com a névoa causada pelo povo unido a Satanás, tirando as trevas, gerando trevas, porque possuídas pelo pai das trevas, Satanás. Os olhos de Deus entram em palácios, igrejas, consciências e não há barreira e nem hipocrisia que o impeça de ver. Os olhos de Deus escrutinam o interior da igreja, a Jerusalém de hoje, e escrutinam o interior das almas e redigirão o único decreto para os preguiçosos, os indiferentes, os mornos, os rebeldes, os traidores, os assassinos do espírito, os deicidas. Não, gente, não pensem que Deus vai fazer nem mal nem bem por suas obras. Eu juro a vocês, eu juro por mim mesmo, eu juro por minha justiça, eu juro com um juramento triplo. Eu faço o bem pelo bem que você faz e o mal pelo mal que você faz. Embora para vocês a impureza da carne e de suas vidas dignas de brutos criem uma crosta sobre os olhos da alma para impedi-los de ver a Deus, para Deus nada sobre seus olhos, nada cobre seus olhos. Vou pesar minha mão sobre aqueles que gostam de estar na lama e que querem permanecer na lama, apesar de todo o convite e de todos os meios que lhes estendo para sair dela. Tornar-se-ão lama na lama, porque convertem a lama do pecado no alimento preferido de sua fome impura. O dia está se aproximando. Filhos que renegaram o Pai. O tempo da terra é longo e curto ao mesmo tempo. Não foi ontem, por acaso, que desfrutastes de um honesto bem-estar produzido pela paz e pelas ações pacíficas que rendem pão e trabalho? Não foi ontem, por acaso, ó vós que vivestes nesta hora terrível, que desfrutastes da deleite da família, não dividida e não arruinada, o deleite dos filhos em volta da mesa de jantar do pai, da câmara nupcial, o noivo pela noiva e o pai curvado sobre as cabeças dos filhos, como um professor e amigo? E agora? Onde está tudo isso? Veloz como um pássaro, voando para praias longínquas, aquele tempo já passou, foi ontem. Agora você olha e vê que está separado disto por vários dias, cujo horror se multiplica com a sua intensidade encharcada de sangue. Você se refugia em suas memórias, mas montes de entulho e fileiras de túmulos destroem o prazer de suas memórias com a realidade do presente. Ó gente, gente que insulta a Deus com as vozes da boca e do coração, pensando que é lícito vocês fazerem, escute, povo, a voz angustiante de Deus, que já troveja no mundo, porque é inútil que ele fale por meio de seus servos e amigos. Sua voz, anunciando sua ira a você, ainda te chama, porque ele sofre por te punir. Antes que a cegueira de seus espíritos seja total, venham ao médico e à luz.
Antes que haja tanto sangue como um lago de morte, venham à fonte da vida, reúna suas escassas habilidades para amá-los e direcioná-los a Deus. O amor te perdoará por causa dos restos de amor que sobraram da pilhagem da carne e de Satanás, os restos que ofereceres a ele. Deus deveria receber o primeiro produto e a totalidade dos bens. Mas como você não pôde fazer isso, os filhos que me custaram a vida, dê ao grande, compassivo e poderoso Senhor o que você ainda tem. Pobreza de espírito, não a pobreza evangélica, mas a pobreza humana. Arranquem de seus corações o último pedaço, retirem o que sobrou da carne e deem a mim. Eu sei que custa menos aos meus amados sacrificar suas vidas, porque o amor os embriaga, mais do que o sacrifício de um beijo te custa. E pelo seu esforço desproporcional à oferta, eu te darei uma recompensa desproporcional ao presente. Eu te darei enquanto você vier. Quem trabalhar bem na última hora será admitido no reino como quem, do amanhecer ao anoitecer antecipado, segurou o arado até cair sobre ele. Não reclamarás por ter moradas diferentes no céu. No céu não há mente estreita de inveja humana, mas conquiste esse céu que eu criei para você e abri para você a minha morte na cruz. Venha ao Senhor, antes que o Senhor venha sobre você com a majestade de seu juiz. Quanto a vocês, meus amados, fiquem no caminho que escolheram. Os redemoinhos e as tempestades não poderão fazer com que percam o destino que sou, cujo coração está aberto para recebê-los com um beijo de amor mais vivo. Deixem que reinos e nações caiam. Deixe o que é considerado poderoso se tornar cinzas e escombros. Que esse alegado direito de ditar vontades e ensinamentos se transforme em pó pela vontade e lei de Deus. Ainda mais sobre o curto período de paz. Durante meu curto governo sobre o mundo, eu serei aquele que reinará, eu e o resto do meu povo. Em outras palavras, os verdadeiros fiéis, aqueles que não renegaram a Cristo e cobriram com o sinal de Cristo a indecência que negam a Deus, cobriram com o sinal de Cristo a tiara falsa de Satanás. Então os falsos deuses de poder excessivo cairão, assim como as doutrinas indecentes que negam a Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Minha igreja, antes que termine a hora do mundo, terá seu triunfo resplandecente. Nada difere na vida do corpo místico daquela que existiu na vida de Cristo. Haverá a hosana na véspera da paixão, a hosana quando as nações, tomadas pelo fascínio da divindade, ajoelharam-se diante do Senhor. Então virá a paixão de minha igreja militante e finalmente a glória da ressurreição eterna no céu. Ó bem-aventurança daquele dia, quando as conspirações, retaliações, lutas dessa terra, de Satanás, da carne acabarão para sempre. Minha igreja será então composta de verdadeiros cristãos, naquele tempo, no penúltimo dia, poucos como no início, mas sagrados como no início. A igreja terminará em santidade, como começou em santidade. Mentirosos, traidores, idólatras ficarão de fora. Aqueles que no último dia imitarão Judas e venderão suas almas a Satanás, prejudicando o corpo místico de Cristo. Neles a besta terá seus substitutos para sua última guerra. E ai daqueles, em Jerusalém, do fim dos tempos, que se tornarem culpados de tal pecado. Ai daqueles que em Jerusalém explorarão sua autoridade para obter vantagens humanas. Ai daqueles que deixarem seus irmãos e irmãs perecerem e negligenciarem transformar a palavra que lhes confiei em pão para as almas famintas de Deus. Ai deles! Entre aqueles que abertamente rejeitam a Deus e aqueles que o rejeitam por suas ações, eu não farei diferença. E, na verdade, eu digo a todos vocês, com tristeza
de um fundador sublime, que na última hora 3/4 da minha igreja me renegarão, e terei que cortá-los do tronco da árvore como galhos mortos infectados por uma lepra impura. Mas vocês que ficarão em mim, ouçam a promessa de Cristo. Fiel e amorosamente esperem por mim, e eu irei até vocês com todos os meus dons, com o dom dos dons, eu mesmo. Eu virei para redimir e curar. Eu virei para iluminar as trevas, derrotá-las e destruí-las. Eu virei para ensinar as pessoas a amar e adorar o Deus eterno, o Senhor Altíssimo, o Cristo Santo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu virei para trazer vocês não a paz deste mundo, o destruidor sem fim da paz, mas a paz do reino que não morre. Exultem, ó meus servos fiéis. Isto é o que a boca que não mente vos diz. Vocês não terão mais que temer o mal, porque eu acabarei com o tempo do mal. Eu irei antecipar este fim por compaixão por meus bens-aventurados. Exultai especialmente a ti, ó meu amado de hoje. Para ti, a vinda de Cristo e o seu abraço de glória serão ainda mais solícitos. Para ti, as portas da cidade de Deus já se abrem e o teu Salvador sai para te saudar e dar-lhe a vida real. Mais um pouco e voltarei para buscá-lo. Como fiz para o meu amigo Lázaro, vou chamá-los um por um. Saia fora desta vida terrena, que é uma sepultura para o espírito encerrado na carne. Para fora, para a vida, para a liberdade do céu. Chame-me com o seu amor fiel, que seja a chama que derrete as cadeias da carne e dá ao espírito a liberdade de vir rapidamente a mim. Pronuncie o melhor clamor já escrito por um homem: Vem, Senhor Jesus. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós.